Bem-vindos de regresso a mais um Clube dos 52, a série de entrevistas que estamos a realizar a propósito dos 10 anos da Rádio Observador, dos 10 anos do Observador e dos 5 anos da Rádio Observador. Já estava a fazer a rádio mais velha do que ela é. Portanto, hoje o nosso convidado é Tiago Piticunha. Tiago Piticunha tem dedicado muito da sua vida à causa dos oceanos e à causa da ligação de Portugal ao mar. É neste momento presidente da Comissão Presidente da Comissão Executiva, é assim que se diz, da Fundação Oceanos, Oceano Azul. Tiago, há muitos anos que leio as suas coisas, que ouço as suas entrevistas, mas quando nós olhamos para o que foi a evolução da relação de Portugal com o mar nas últimas décadas, será que já começamos a tirar partido das suas potencialidades? Bom dia, José Manuel, gabe-lhe a paciência de ler as minhas entrevistas e artigos. Também tem um livrinho sobre pelo menos um sim, livro, não é? Mais aquele ensaio da Fundação Francisco Manuel dos Santos, de facto. Não, eu ultimamente realmente o grande empenho tem sido a construção desta Fundação Oceano Azul, mas eu acho que tem havido uma evolução realmente em Portugal na questão do mar, da ligação ao mar, mas não virámos a página verdadeiramente, ou seja, estamos longe de compreender a nação que somos, aquilo que nos distingue de todas as outras nações, e com isso retirar todos os corolários possíveis que nos podem levar a ser muito mais pertinentes no século XXI com esta nossa ligação ao oceano. Por um lado, digo que houve uma evolução porque, principalmente desde a famosa Comissão Estratégica dos Oceanos do governo de Durão Barroso do princípio do século, que começou a haver novamente uma percepção estratégica dos oceanos, que foi muito divulgada pela imprensa, pelos mídias, e que levou, portanto, a que esta percepção estratégica dos oceanos, possamos dizer que é já, de alguma forma, uma percepção coletiva. Os governos começaram a criar os Ministérios do Mar. Já tinha havido um antes, não é? Já tinha havido dois. Houve um no governo AD e um do Bloco Central exatamente, houve dois governos, nos anos 80 houve dois ministros do mar. Nos anos 80, ainda havia Marinha Mercante nessa altura. Ainda havia Marinha Mercante, porque a Marinha Mercante veio-se a reduzir sempre, 10 em 10 anos, caía, digamos assim, uma percentagem de 50% da Marinha Mercante, desaparecia. E, portanto, 50% e 50% veio-se a reduzir muito ao longo das décadas desde a Revolução, cujo aniversário agora celebramos dos 50 anos. Mas, portanto, de alguma maneira, o poder político passou a olhar para o mar de outra maneira, começou a criar o Ministro do Mar, independentemente dele ser bom ou mau, temos Ministros do Mar. Eu tenho uma opinião que é bastante... e que está naquele livrinho que tinha escrito o tal ensaio, sou bastante contrário ao Ministério do Mar e ao Ministro do Mar. Acho sempre... Porque é uma coisa transversal, não é? Exatamente. Há muitas áreas que têm a ver com o mar e que não estão obrigatoriamente nesse Ministério. Porque estamos a falar, por exemplo, da energia, com a parte eólica. Estamos a falar das pescas, que em princípio aí sim estariam nesse Ministério, mas há uma parte das pescas que é em terra, digamos assim, ou a parte do peixe que é em terra, que pode ser... Sim, veja, o turismo, os transportes marítimos, a ciência... Os portos, a construção naval, portanto, a indústria, a reparação naval, as novas áreas, a biotecnologia, tudo isso são áreas, de facto, que é difícil capturar numa tutela. E nós temos muito esta tradição francesa de achar que uma política tem de ter uma tutela. E, neste caso aqui, como eu costumo dizer, nós também não temos o Ministério da Terra nem o Ministério da Lua. Porquê é que vamos ter o Ministério do Mar? Se nós tratarmos o mar com respeito, não podemos ter o Ministério do Mar, temos de ter um Ministério de um ministro, sim, que seja o campeão de uma política do oceano, sim, e que, portanto, seja um ministério de um coordenador dos assuntos marítimos e que tenha um poder, digamos assim, de articulação e de conformação da realidade das decisões com as diferentes tutelas. Quando disse que houve evolução, quer dizer, nós nestes últimos 20 anos, que é desde a Comissão Estratégica, não passamos a ter pescas, ou passamos? Não passamos a ter, quer dizer, nos portos talvez sejamos um pouco melhor, na construção naval desapareceu alguma, recuperou Viana do Castelo. Onde é que nota diferenças? Bom, antes de olhar para o estamos a falar para a economia. Eu queria falar também da economia, mas também na área ambiental, que eu acho que para mim é a economia do futuro, de alguma maneira, e aquilo que é a visão da Fundação Oceano Azul é muito nesse sentido. Do ponto de vista da economia, como digo, do ponto de vista da política, o mar começou a surgir novamente. Mas do ponto de vista... o ambiente tem que ter economia, se não tiver ninguém o paga, não é? Isso é verdade.
mas na parte da economia o pecado original, digamos assim, que levou ao colapso do cluster marítimo português foi o desaparecimento, estávamos a falar do transporte marítimo, porque o transporte marítimo é uma indústria central absolutamente fundamental para um país ter construção naval, para ter engenharia, para ter design, para ter tecnologia. Tudo, de alguma maneira, acaba por andar em torno de um grande cluster de transporte marítimo que Portugal não tem, manifestamente já não tem, deixou de ter. Nós éramos a 14ª frota maior em tonelagem de marinha mercante em 74. Mas estava muito ligado ao facto de termos colónias. Claro que sim. Não era obrigatório. E não termos autoestradas e não termos... Mas não tínhamos colónias, não tínhamos autoestradas, mas agora temos autoestradas, não temos colónias e não temos marinha. Mas há países sem colónias que têm marinha, não é? Sim, e há países como a Suíça que não têm mar e que têm marinha. A Suíça tem a terceira maior empresa de contentores do mundo, a Mediterranean Shipping Company, passa publicidade, mas esse é o pecado original, digamos assim, do cluster marítimo português. E o que é que cresceu nestes últimos 20 anos? Cresceu muito o turismo marítimo, agarrado ao turismo costeiro. O turismo costeiro era tradicional, era o que antigamente se dizia que era o sol e praia e que agora se diz que é o sol e mar, mas de facto continua a ser muito mais sol e praia do que sol e mar. Sobretudo a falar de cruzeiros, não é? Cruzeiros, marinas, houve um acréscimo de marinas, mas depois tudo isto é posto em escala. A costa portuguesa não é pródiga, digamos assim, adequada ao turismo de iate, de vela, porque é muito aberta, não temos as rias, não temos o Mediterrâneo, enfim, e portanto essa parte cresceu, mas não cresceu até onde poderia crescer, e cresceu muito também foi a indústria do processamento de pescado. Portanto, quer a indústria da transformação de pescado, do bacalhau, dos pré-cozinhados, dos congelados, isso cresceu imenso, hoje em dia contribui francamente para as nossas exportações agroalimentares, porque de facto Portugal é reconhecido como um país de pescado e portanto quanto mais se mete na caixa do pescado made in Portugal, de alguma maneira mais se vende, essa indústria, mas a maior parte é pescado que é importado, transformado em Portugal e depois voltado a ser ou reexportado. Onde... Mas no setor das pescas, propriamente dito, não houve, quer dizer, falou-se muito com a União Europeia, parte de barcos de pesca, o fim da pesca artesanal. Há pesca artesanal hoje, mas é bastante mais residual. A pesca industrial quase não existe ainda, pois não? Existe alguma pesca industrial em Aveiro, mas diminuta. Não sei se chegam aos 2 dígitos, digamos assim, o número de embarcações de pesca industrial neste momento, mas aquilo que é importante perceber é que os recursos têm vindo a decair, continuamos a fazer decair os recursos e, portanto, não pode haver mais pesca. Se não houver peixe, não pode haver pescadores. E o que aconteceu? Nós verificámos isso porque a Fundação Oceano Azul empenhou-se muito com a Universidade do Algarve e com os municípios de Silves, Lagoa e Albufeira em criar a primeira área marinha protegida do Algarve, que foi aprovada pelo governo passado no mês de dezembro e criou este Parque Natural Marinho do Recife do Algarve, que é fundamental porque é a zona das pescarias do Algarve, a maternidade das pescarias do Algarve. E a Universidade do Algarve teve de fazer vários estudos científicos sobre os valores naturais, mas também fez um estudo socioeconómico dos usos. E esse estudo dos usos socioeconómicos da costa algarvia demonstra que o Algarve perdeu, nos últimos 25 anos, quase 60% dos seus recursos piscícolas. Isto é extraordinário. Um país que perde 60% de recursos naturais em 25 anos... Por sobreexploração. Por já estarem sobre exploração há muito tempo. O Algarve devia ter tido uma área marinha protegida nos anos 70 ou nos anos 80 ou mais tardar. Porque houve muito desenvolvimento económico, há muita pressão do turismo, tem uma população sazonal muito grande e depois tudo isso sem ter nenhum pensamento, não haver nenhum planeamento, que é algo que, aliás, é transversal ao território português. O Algarve é um caso gritante, porque o Algarve é talvez a zona de Portugal mais sinistrada do ponto de vista ambiental, da destruição do capital natural. E esse capital natural é aquilo que vai ser muito importante para o futuro. E nesse aspecto vai ser muito difícil pensar que vamos poder voltar a ter grandes pescas. Aliás, é um grande mito que alguma vez tenhamos tido grandes pescas. Por alguma razão, Portugal foi procurar a sua principal proteína, que é o bacalhau, a mais de 5 mil km de distância. Se nós tivéssemos aqui quantidades como existem, digamos assim, naqueles mares ricos do Atlântico Norte, do Ártico, nós não precisaríamos de fazer essa pescaria tão longínqua. Mas apesar de tudo, enfim, isto é pesca de mar aberto, digamos assim, ou de mar. Sim, sim. Mas há também
os produtos marítimos que vêm, por exemplo, da indústria da aquacultura. Certo. Essa teve o desenvolvimento que se esperaria ou ainda estamos muito bloqueados? Não, essa aquacultura continua bastante, enfim, e agora as coisas estão a mudar porque a pressão hoje em dia da sustentabilidade ambiental e de uma transição para uma economia verde também colocam em causa uma certa aquacultura, uma aquacultura que é muito consumidora de recursos naturais. Portugal poderia ter apostado na aquacultura a partir dos anos 80, não o fez também por limitações de ordem da burocracia, de licenciamento, não havia onde, não havia como, e como tal, aí nesse aspecto, o país entregou-se nos últimos 50 anos ao turismo costeiro. Aquilo que nós encontramos fora das cidades, na costa portuguesa, é hotéis, apartamentos, desordenamento urbano, e isso foi, digamos assim, a aquacultura era difícil conseguir uma licença da aquacultura, tanto que em Portugal formavam-se muitas pessoas em biologia marinha em algumas universidades e depois iam acabar por ser aquacultores em Singapura ou em outros lugares. Mas a percentagem de pescado produzido em aquacultura em Portugal é muito, muito diminuta ainda. Eu lembro-me que há poucos anos eram 10 mil toneladas. Portugal consome mais de 200 mil toneladas de pescado, 220 mil, julgo eu. Quem vai aos supermercados não tem às vezes essa sensação. Não, pois, nós comemos importado e depois pensamos que os robalos e as douradas que também comemos, isso é uma percentagem mínima. Deverá haver 500 toneladas de robalo. Isto não é significativo, a não ser para os restaurantes, para a restauração, mas posso chamar de circuito Horeca, mas de facto para nós é importante apostarmos em áreas de futuro. E hoje... Mas seja lá como for, por exemplo, a questão da sustentabilidade ambiental, ela tem evoluído positivamente. Quer dizer, às vezes há a ideia que vai tudo para a catástrofe, mas há zonas que têm de alguma forma recuperado. Nas zonas de estuário, estou a recordar-me de alguns estuários que passaram a ter uma vida natural que não tinham. Há paradigmático, regressam atrás das corvinas. Golfinhos, agora enfim, temos não sei se pode considerar a recuperação da vida natural, mas tivemos estes ataques de orcas na nossa costa, portanto, mas há sinais de alguma, quer dizer, ou estou enganado, em parte, depende um bocadinho de vermos o copo meio cheio ou o copo meio vazio. Melhorámos imenso em termos do saneamento da zona costeira, portanto, dos esgotos das cidades, e isso é que tem feito a recuperação de alguns estuários e das fozes dos estuários. É a redução do material orgânico, que apesar de ainda ser muito hoje, é menor do que era antes desses investimentos, que foram feitos basicamente nos anos 90 em Portugal. E continuaram a ser feitos, mas com mais incidência nos anos 90. Do ponto de vista da pesca, continuamos a pescar um bocadinho demais. Houve casos também bem resolvidos, como por exemplo tivemos a pescada por um fio. Há uma área de pescada ali na zona ao largo de Sines e outra no Algarve, e foi a Comissão Europeia nessa altura que obrigou uns fechos e que levou a que a pescada continuasse a existir. Ela recuperou. Portanto, também há boas histórias, mas nós continuamos a ser um país, por exemplo, para lhe dar uma ideia, que é o terceiro maior captor de tubarões da Europa e o oitavo maior do mundo. A Fundação Oceano Azul patrocinou um estudo científico sobre isso da WWF Portugal, que notou isso. É porque nós não temos outras espécies e vamos pescando, vai sempre aparecer alguma biomassa no mar e, portanto, quando as espécies com mais valor comercial deixam de existir, nós passamos a precisar de pescar outras espécies. E, portanto, há vários países, muito deste tubarão é descarregado na Galiza, em portos da Galiza, portanto não é sequer registado em Portugal também, mas o que é facto é que esse estudo nota que continuamos a pescar muito tubarão. O tubarão era fundamental para quem não sabe pescado. A maior parte desse tubarão, entre nós comemos com o nome de cação. Exatamente. Só para saber o que é que como no Brasil também. Mas são todas as espécies de tubarão. Sim, claro, há muitas espécies de tubarão. Portugal tem uma profusão de espécies de tubarão na costa portuguesa e no mar português. E tudo aquilo entra como cação ou... Não assusta os turistas. Não há casos de ataques. Não. Mas efetivamente o tubarão é muito importante porque o tubarão está no topo da cadeia trófica e é fundamental para o equilíbrio da cadeia trófica. É como quando nós limpamos os predadores, toda a cadeia trófica normalmente colapsa também. E neste caso estamos ainda a caminho disso, ou seja, por isso é que nós não fazíamos uma área marinha protegida. A Fundação Oceano Azul, desde que foi criada, conseguiu com o governo da região autónoma da Madeira o alargamento da área protegida das Ilhas Selvagens, que foi uma boa conquista, porque neste momento, só com 3 mil km², que é nada, que é uma área pequena, é a maior área sem extração de todo o Atlântico Norte.
vejamos como estamos, não só em Portugal, mas em geral, ainda no século XX, digamos assim, no século passado, no que diz respeito à conservação da natureza e à capacidade de proteger a natureza. Depois fizemos esta área marinha protegida no Algarve com todos os parceiros que anunciei e que o Governo, o último Governo... Só para as pessoas terem ideia, uma área marítima protegida é uma área onde não pode haver extração, é isso? Não, há vários graus. Isso é totalmente protegida. Há vários graus de proteção. Nas selvagens, por exemplo, é totalmente protegida, não há extração. As áreas marinhas costeiras normalmente tem de haver sempre alguma extração, porque também temos de respeitar as pescas, como diz, e a ideia até no Algarve foi em particular pretender defender a pequena pesca, a pesca local, aqueles pescadores que ainda levam a embarcação para a praia, que fazem parte da idiosincrasia do território e que estão em vias de extinção, que estão em vias de desaparecer. E, portanto, eles fazem parte de, se nós quisermos ter uma economia mais diversificada e um turismo de maior qualidade no Algarve, essa pesca não pode desaparecer. Sou pena do Algarve se tornar quase num dormitório, em que as pessoas vão dormir para aqueles apartamentos e depois vão à praia. Dormitório é um centro comercial. Ou a um centro comercial. Mas, portanto, no Algarve foi necessário, digamos assim, permitir uma série de artes de pesca. Como nós já temos pouco tempo, digamos lá, daqui a 10 anos, como é que vê esse mundo? O que é que estamos a fazer que possa acontecer para ser diferente, não apenas no volume das pescas, mas... Deixe-me sair das pescas, então. Deixe-me ir ao que é realmente verdadeiramente importante. Este século, o século XXI, vai ser reconhecido no século XXII e XXIII, se estivermos cá para reconhecer o século XXI como o século da descarbonização. Da mesma maneira que o século XIX foi o século da Revolução Industrial, ou que o século XX, na segunda metade, poderá ter sido o século do Estado Social de Direito, este século vai ser o século da descarbonização, porque a descarbonização é efetivamente o grande desafio que se coloca à espécie humana, é a única ferramenta que temos para combater as alterações climáticas e só pode ser alcançada através de uma transição para uma economia verde. O mar vai ser uma cartada fundamental nesta transição e nesta descarbonização, principalmente porque o mar ajuda a descarbonizar a economia no seu cômputo geral, se apostarmos em 3 áreas fundamentais tradicionais e numa área mais promissora e que é nova, embrionária. As tradicionais é obviamente a energia. Já hoje a energia eólica offshore é uma grande parte do energy mix da energia da Europa. A Comissão Europeia entende que a partir de 2030 haverá mais... Nós temos condições? Temos ótimas condições em Portugal, desde que tenhamos... Nós só temos muito poucos parques offshore ainda. Temos poucos, até porque nós não tínhamos condições no sentido que até desenvolvermos esta tecnologia flutuante não era possível, mas neste momento, como sabe, o governo anterior avançou com uma ideia, até um pouco, digamos assim, exagerada a meu ver, de 10 gigawatts de energia offshore, sendo que foi anunciado um leilão para 3 gigawatts. 10 gigawatts significa que vamos aproveitar o vento, é superior à energia que nós consumimos hoje em Portugal. Portanto, é uma área com um potencial extraordinário. Podia duplicar a nossa produção energética e podia nos tornar exportadores de produção energética se tivéssemos uma ligação elétrica submarina, que está por fazer, a meu ver, com uma enorme falta de visão, entre a Península Ibérica e uma Europa que contorne, de alguma maneira, a França, no sentido em que a França não nos deixaria nunca passar pelos Pirineus 1 kW de energia. A energia vai ser muito importante. Outra área é a área dos transportes marítimos. Os transportes marítimos são energeticamente mais eficientes que os outros modos de transporte, ou seja, por causa da sustentação que o mar dá, podem transportar mais massa com menos energia. Mas neste momento eles são parte do problema, porque eles produzem emissões altamente poluentes que levam a que haja estes gases altamente nocivos. Mas com a nova propulsão dos navios, e existe tecnologia na Europa para essa propulsão, podem passar a chamar-se os navios verdes e, como tal, serem parte da solução da descarbonização da indústria dos transportes. E, finalmente, a parte da alimentação e da segurança alimentar. O mar pode ter um papel muito importante aqui, principalmente numa aquacultura, mas numa aquacultura que ainda não existe muito, que é a das algas e a dos bivalves. Porque ambos, os algas e bivalves, removem CO2, gases de efeito de estufa do oceano para poder crescer e depois, ao serem consumidos, libertamos esses gases do oceano. E, portanto, estas indústrias, estas 3, na alimentação, nos transportes e na energia, o mar será fundamental. A nova área embrionária é esta área da biotecnologia azul, que é utilizar, no fundo, recursos vivos, organismos marinhos,
que são extraídos com cuidado sobre critérios científicos e protocolos internacionais, que lhes levam depois a poder sequenciar o seu ADN e a poder utilizá-los em utilizações biotecnológicas de alto valor acrescentado em produtos, no fundo, de alto consumo, desde os têxteis aos biomateriais, a revestimentos digamos assim, de casas, das paredes, de azulejos, e isso está a acontecer, no sentido em que a Fundação Oceano Azul criou aquele programa de aceleração de startups de biotecnologia azul de todo o mundo, chamado Blue Bio Value. Com esse programa criámos um pipeline de startups e a partir dele... E algumas já são mais do que startups ou ainda não? Mais ou menos, mas algumas o que se conseguiu, que foi muito interessante, foi ligá-las aos grandes grupos económicos em Portugal, ou seja, há um consórcio com 82 empresas só desta área da biotecnologia, muitas de algas, que se chama Inovamar, e esse consórcio foi um consórcio que está a trabalhar porque também oferiu fundos públicos do Plano de Resiliência e Recuperação, do famoso PRR, mas também de capital privado, de CAPEX privado dos grandes grupos económicos, e com isso está a conseguir criar uma prova de conceito de como, utilizando os ditos organismos e utilizando o empreendedorismo das startups, mas também a investigação e desenvolvimento das academias das universidades portuguesas, o país pode desenvolver aí uma indústria de altíssimo valor acrescentado. E essa, digamos, as algas podem ser dos grandes digamos, recuperadores de CO2, não é? Porque a capacidade de criação de biomassa é muito mais rápida do que noutras regiões. Há projetos nessa frente? Bem, Portugal tem neste momento já dezenas e dezenas de empresas de algas, são quase todas pequenas, não diria que todas são pequenas, há umas que já são empresas médias, mas de facto o nosso país também tem condições excelentes do ponto de vista biofísico para criar algas. Nós não somos bons para criar peixe porque a água é muito fria. A dourada é melhor ser criada na Turquia ou na Grécia, mas as algas ganham muito com o apoel português. As nossas águas são muito ricas em substância orgânica, quer as algas, quer os bivalves, podem ser feitas com muito sucesso em Portugal, e eu acho que elas vão ser uma grande aposta do futuro. Eu diria mesmo que as algas vão estar para o século XXI, como o café e o cacau estiveram para o século XIX, como grandes commodities que revolucionaram o mundo ao permitir a revolução industrial no sentido dos turnos de elaboração, pelo que permitiram às pessoas deixar, digamos, os seus ciclos da natureza para poderem estar despertas à noite. Bem, acho que é uma boa forma de terminar. O tempo voou, como é habitual neste programa. Ficamos com uma boa perspectiva de futuro e com algas. Muito obrigado. Muito obrigado.